Cairo apresenta a sua voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. هنا القاهرة. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma nova edição do nosso programa semanal Sua Voz na Rádio Cairo. Na edição de hoje, com muito prazer, apresentamos esta linda gravação com o escritor angolano Jonas Nazares, falando sobre sua novela Outra Opinião da Vida, que celebrou-se apresentar a versão dela traduzida por Dr. Gamal Khalifa, o professor egípcio na Faculdade de Al-Azhar, na Universidade de Ain Shams. A margem de conversa sobre esta novela, Sr. Nazares fala sobre sua carreira literária e seus trabalhos destacados, além disso, seus projetos atuais e futuros. Vamos ouvir. Alô, muito boa tarde para a Rádio Cairo. Daqui fala o Jonas Nazaré, escritor e jornalista. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Jonas Nazaré. Eu estou a residir atualmente no Cairo, no bairro Maad. Tenho uma filha em Portugal, com 26 anos de idade, fruto de um casamento com uma portuguesa. Minhas atividades favoritas são ler, escrever, romances, por ser escritor, claro. Mas também gosto de ir ao cinema, jogar xadrez e jogar futebol. Eu sou escritor e jornalista, tenho 3 livros publicados, 2 em Portugal, pela editora Perfil Criativo, e um publicado aqui no Egito, pela editora Rangel. Portanto, sou jornalista e tenho colaborado com 2 canais de televisão como comentador. Os canais são Nile TV e Chariligon Media. Quanto à minha primeira visita no Egito, foi em 2007, a altura em que cheguei ao Cairo para estudar para a Universidade Al-Azhar, mas no ano a seguir, ou seja, em 2008, passei a fazer jornalismo. A impressão que eu tenho do Egito é de um país com boas indicações para conduzir o desenvolvimento do nosso continente, visto pela capacidade arquitetônica e das infraestruturas até aqui construídas. Convém lembrar que o Egito é a segunda potência econômica de África, logo a seguir a Nigéria, e melhor em termos de segurança se comparadas com as demais. Portanto, o Egito é um exemplo a seguir pelos outros países do nosso continente. Portanto, apesar de escritor, também sou leitor assíduo, e das experiências de leituras que tenho adquirido, devo considerar que os escritores africanos estão no bom caminho. Diferenças apenas nas histórias, porque cada povo tem a sua identidade e cultura, na qual os escritores, em função da sua história ou eventos recentes, contribuem para relatar determinadas situações que vão ocorrendo nas suas sociedades. Dizer que tenho publicado 3 livros já disponíveis aos leitores, 2 romances e um livro de ensaios. Portanto, o primeiro livro, a quem eu dei o título de Contrariedades da Vida, foi publicado em 2013 pela editora Chiado, em Portugal. No ano passado, ou seja, em setembro de 2017, publiquei um livro de ensaios a quem intitulei Os 10 Princípios para os Africanos Terem Sucesso em África, isto na língua francesa. E em novembro do mesmo ano, o ano passado, ou seja, 2017, viajei para Portugal para apresentar o romance que intitulei de Amuletos e Outras Paranoias, pela editora Perfil Criativo. Dizer que o livro 10 Princípios para um Africano Ter Sucesso em África já foi traduzido em árabe e tem sido distribuído sobretudo nos centros de orientação para refugiados, e que visa encorajar os africanos a ficarem em África ao invés de emigrarem em condições desumanas para a Europa. Coloca do mesmo
colocando em risco as suas vidas, por exemplo. O meu primeiro livro de romance, com o título Contrariedades da Vida, também já está traduzido e já se encontra disponível aos leitores na Feira do Livro, no Cairo. E domingo, dia 18, ou seja, daqui a 2 dias, será oficialmente apresentado pela editora Sefsafa. Portanto, o professor Gamal Mustafa é dos melhores tradutores de língua portuguesa árabe que no mercado o egípcio podemos encontrar. Ele fez seus estudos universitários em Espanha e Portugal. Dificilmente poderemos encontrar uma pessoa com as mesmas capacidades. Digo em termos de tradução de literatura de português para árabe, como as do professor Gamal. A ele devo ricas experiências sobre a qual devo ainda poder contar com o seu saber para traduzir futuros livros que eventualmente haverei de escrever. Portanto, eu sou muçulmano. Quanto eu saiba, os africanos da África subsaariana, sobretudo os convertidos ao Islão, tendem a procurar aprender a língua árabe para melhor absorver os princípios da religião. Daí também usufruírem do conhecimento da cultura árabe por via da religião. Ainda sobre traduções, muitos livros escritos em árabe têm sido traduzidos. Por exemplo, o Imam Muhammad Aminuddin, de Moçambique, em exercícios de fé e amor à religião pelos seus próprios meios, já traduziu de árabe para português muitos livros de teor religioso e que são distribuídos gratuitamente para as comunidades falantes da língua portuguesa. Portanto, há livros, sim, em árabe que já foram traduzidos em português. O Egito é um país histórico pela riqueza do seu passado. As dinastias faraônicas, sobretudo, as pirâmides e outros monumentos engrandecem o Egito ao nível de um país turístico. Basta ver para o fluxo de turistas diariamente para verem de perto a história do Egito. Eu pessoalmente já visitei as pirâmides em Giza, já visitei a Biblioteca de Alexandria, já fui para a Armênia e futuramente tenciono visitar Luxor para também poder desfrutar do melhor que o turismo egípcio nos possa apresentar. Devem ouvir a juventude e seus anseios, dar tempo de antena aos jovens promissores. Creio que nas universidades há associações e elas devem merecer oportunidades para exprimir suas ideias, promover o diálogo internacional para estimular os jovens a se afirmarem nas suas respectivas sociedades. Meus projetos, dizer que em 2002, este ano, tenho 2 livros por publicar e para ser traduzido e um para ser traduzido em árabe. Se Deus quiser, esses projetos deverão ser realizados antes mesmo de terminar o ano 2018. Para os estimados ouvintes que se disponibilizaram a escutar esta entrevista radiofónica, meus agradecimentos por estarem ligados. E a todos vos desejo um ano 2018 de muitas realizações, sucessos e sobretudo saúde, baseada na fé espiritual, em Deus o único que pode nos dar e proteger contra as doenças e o único que pode nos ajudar a realizar nossos sonhos. Um obrigado muito especial a todos e para uma próxima. Então, meu muito obrigado a todos. Tenham um bom fim de semana. Rádio Cairo tem muito informado os seus ouvintes a diversidade dos acontecimentos que vão acontecendo. Sobretudo, tem sabido ajudar muitos muçulmanos, conhecimentos positivos e que de certa maneira têm ajudado os mesmos a melhorar seus comportamentos de uma convivência numa sociedade eclética como é a cidade do Cairo. Devem continuar a promover as boas maneiras e exemplos positivos para que continuem a ganhar mais audiência a nível nacional e não só, e também internacional. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa. Sou a voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito ao nosso querido amigo escritor angolano português Jonas Nazare pela sua entrevista radiofônica e parabéns pela tradução de sua novela Outra Opinião da Vida pelo Dr. Gamal Khalifa Abdelmoghni.
Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Selwa, na solução Muhammad. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite.